retira da companhia de Deus aqueles que o pertencem. Bom dia, amado irmão, amada irmã. Estamos mais uma vez reunidos neste comunhão espiritual para juntos celebrarmos a presença do Senhor no meio de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pelos prados e campinas verdejantes eu vou. É o Senhor que me leva a descansar junto às fontes de águas puras, repousantes eu vou. Minhas forças o Senhor vai animar. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará, nada faltará. Bom dia mais uma vez, amado irmão, amada irmã. É uma alegria hoje estar aqui com você, cantando essa música, que foi a música da minha primeira comunhão. A primeira vez que eu entrei numa fila para receber a Sagrada Eucaristia, era essa música que estava cantando. Inclusive, eu quero fazer um convite para você hoje. Quando essa live terminar e você nos acompanhar pelas nossas redes sociais, que você coloque nos comentários, né? Qual foi a música que tocou na sua primeira comunhão? Você lembra disso? Ou se talvez você não se recorda, mas talvez você se recorde da música que tocou na primeira comunhão do seu filho, da sua filha, do seu esposo, da sua esposa. Que você coloque isso lá nos nossos comentários, que sabe a gente não consegue trazer essa canção para cá também. Você pode até marcar alguém trazendo essa lembrança, essa memória para nós, né? Vocês vão ouvir uma tossezinha no fundo aí de vez em quando. É a Maria Clara. Essa semana eu tô sozinho com as crianças porque a esposa tá viajando a trabalho e ela acordou e quis ficar por aqui. Então a gente vai escutar essa tossezinha de fundo aí, porque nesse tempo as crianças elas sentem muito, né? Mas indo para nossa comunhão espiritual, hoje nós celebramos Santo Atanásio, né, e já pedimos a intercessão dele para que recebamos essa comunhão espiritual. E vamos continuar na nossa reflexão no Evangelho de São João, no capítulo 10, ainda falando sobre esse bom pastor que se apresenta a nós nessa semana, na quarta semana da Páscoa. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo, no pórtico de Salomão. Os judeus rodearam-no e o disseram: até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Jesus respondeu: já vou-lo disse, mas não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é mais que todos, e ninguém pode arrebatá-las da minha mão. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos, nós estamos vendo nessa passagem de hoje uma festa que pouco se tem dela na Bíblia. Pouco se tem dela na Bíblia. Mas que com o tempo foi se tornando uma festa muito importante para os judeus.
né? Inclusive, o nome não é estranho para nós quando a gente ouve o título judaico dela, né? Ela não faz parte das 3 grandes festas do judaísmo, né? Não sei se minha memória vai me ajudar agora, mas a festa da Páscoa, né? A festa de Pentecostes e a festa das tendas, né? As 3 grandes festas do judaísmo, festas que inclusive são um ordenamento de Deus, se não me falha a memória, que todo judeu precisava celebrar. Mas tem uma outra festa que com o tempo foi ganhando muita importância para os judeus, que é a festa do Hanukkah. O Hanukkah. E o que é a festa do Hanukkah, também conhecida como festa das luzes ou festa da dedicação do templo de Jerusalém? Houve um período em que o povo de Deus, o povo de Israel, foi muitas vezes conquistado, muitas vezes. E numa dessas vezes, o rei sírio, que havia conquistado Israel, ele profanou totalmente o templo do Senhor. Ele transformou, querendo helenizar, digamos assim, né, implantar a cultura grega no seu domínio, ele dedicou o templo de Jerusalém a Zeus. Inclusive, há alguns relatos, né, não confirmados, de que ele chegou até mesmo a fazer o sacrifício de um porco no altar do templo de Jerusalém. É importante lembrar que para o judeu o porco é um animal impuro. Então o templo foi totalmente profanado. E houve uma revolta liderada pelos irmãos Macabeus, e a gente conhece um pouco dessa história, quem não conhece vale a pena ler lá o livro dos Macabeus. E o povo de Deus consegue vencer o rei sírio e retomar o controle, né, do templo. E quando eles retomam o controle do templo, eles chegam lá e precisam renovar essa dedicação do templo a Deus, que havia sido dedicado a Zeus, a um deus grego, né, a uma divindade grega. Inclusive há uma história que circula entre os judeus, não confirmada, de que quando eles chegaram lá, eles só acharam um jarro de óleo. E havia um óleo consagrado, um óleo especial, que era utilizado para poder fazer queimar as luzes, as velas do templo. Por isso que eles também chamam essa festa de festa das luzes. Eles acendem as menorás, que são aqueles candelabros com 7 luzes. E conta-se que só havia no templo um jarro, o suficiente para um dia de queima e celebração. Mas aquele óleo foi se multiplicando, foi durando, rendendo pelos 7 dias necessários para purificação e comemoração dessa nova dedicação do templo. Por isso que, inclusive, no Hanukkah eles acendem a menorá, celebrando esse possível milagre. Era essa festa que Jesus estava celebrando, que nós vemos aqui. E o Hanukkah para eles é muito importante, é quase um Natal para a gente, né? Eles contam coisas engraçadas, eles dão presentes para as crianças, né, no Hanukkah, presentes uns para os outros. Era esta festa que Jesus estava celebrando. E olha como isso já é simbólico para nós. Era a festa da dedicação do templo. Aquilo que pertencia a Deus e que foi tomado do Senhor pelos sírios é reconquistado por Deus. E o evangelho de hoje fala isso. As minhas ovelhas são minhas. E ninguém tira elas de mim. Ninguém. O que é de Deus, ninguém tira. Ninguém tira. Por mais que peguem da minha mão, ainda é meu. Não importa, é meu. E o que é meu, ninguém tira. Maria Clara está aqui do meu lado. Podem levar a Maria Clara. Quer dizer, poder não pode, né, filha? Não pode levar a Maria Clara, não. Mas se levarem a Maria Clara, ela não vai deixar de ser minha, porque ela me pertence. Ela me pertence. Eu vou lutar com unhas e dentes para não levar, e se levar, eu vou arrastar, eu vou trazer de volta com as unhas e com os dentes. Porque ela é minha. Não é porque muitas vezes por um tempo está com outro que deixa de ser meu. E Deus, no seu livre-arbítrio, permite que muitas vezes nas nossas escolhas a gente se afaste. Mas Jesus diz: aqueles que o Pai me deu, eu não perco nenhum. Eu vou atrás da ovelha perdida. Irmão, isso é de uma alegria muito grande para nós. Porque, primeiro, talvez você e eu estejamos passando por muitas dificuldades, muitas. E às vezes a gente pensa em talvez desistir da caminhada, desistir
da perseverança, desistir das coisas de Deus. E o Senhor hoje te diz: és meu, você me pertence. E nada nem ninguém pode te tirar de mim. Como Paulo vai dizer na sua carta, quem nos separará do amor de Deus? E por outro lado, isso também deve encher o nosso coração de esperança, porque talvez uma das coisas que te prende na oração, te prende na sua dedicação, é olhar para as pessoas da sua casa, da sua família, na sua história e desejar tanto que essas pessoas estejam na caminhada e você fica, meu Deus, eles estão se perdendo. Se pertencem a Deus, se são das ovelhas do Senhor, não se perderão. Não se perderão. Podem dar uma desviada no caminho, mas volta, porque pertencem a Deus. Por isso que é importante, o Senhor traz isso no meu coração. Pais, consagrem os seus filhos, filhos consagrem os seus pais. A família tem uma autoridade espiritual sobre si. Consagre as pessoas a Deus, consagre as pessoas a Nossa Senhora. Esse templo foi consagrado ao Senhor e por isso foi recuperado, porque pertencia a Ele. Vamos consagrar os nossos, porque uma vez pertencendo a Deus, nada e ninguém pode retirar das mãos de Deus aquilo e aqueles que a Ele pertencem. Eu tinha preparado uma outra mensagem para hoje, mas o Senhor nos leva nessa direção. Então eu vou concluindo por aqui, lembrando que aqueles que pertencem ao Senhor conquistam a vida eterna. Jesus diz isso no Evangelho hoje. Às minhas ovelhas eu dou a vida eterna. Ele não fala que dá para todas as ovelhas. É para aquelas que lhe pertencem. Por isso também nos consagremos a Deus, porque é a elas que Ele promete a vida eterna. Ele não fala que não vai dar para as outras, mas também não fala que vai dar. Por isso precisamos viver uma vida de consagrados. O que é consagrado? É viver de uma maneira separada, de exclusão. Eles lá, eu aqui. Não, o Senhor quer união. Mas saber que nós somos diferentes e chamados a viver a diferença. Como Tobias vai dizer para Sara, como filho dos santos, vivamos como santos. Somos filhos dos santos e não podemos viver como pagãos, dizia Tobias a Sara. Vivamos como consagrados a Deus que somos, dando nosso verdadeiro testemunho. Porque quando questionar a Jesus, fala logo se você é o Messias ou não, Ele vai dizer, eu já disse. Às vezes a gente fica nas dúvidas, né? Deus fala, eu preciso de um outdoor para entender. E Jesus fala para aqueles homens, eu já disse, as obras que faço dão testemunhas de mim. As obras que faço dão testemunho de mim. E isso é bonito, porque às vezes a gente quer algo racional, a gente quer algo pensado, algo articulado. E o Senhor nos diz, é a obra que dá testemunho. Nós precisamos sim dar razão à nossa fé. Mas o que vai levar outros a um encontro de fé não é apenas a razão que nós damos. É principalmente o testemunho que damos de um Deus que é conosco. Senhor, nós nos colocamos neste momento em comunhão espiritual, pedindo perdão pelas vezes que não vivemos como consagrados a Ti, pelas vezes que não vivemos como pessoas reservadas para o culto ao Senhor. Perdoa-nos, Jesus, e cientes que estamos de que pertencemos a Ti e de que o Senhor se faz presente na Santíssima Eucaristia. Vos pedimos neste momento que o Senhor venha ao nosso encontro, ao menos espiritualmente, para que vos possamos comungar. Oferecemos essa comunhão espiritual a todos os nossos familiares, amigos, as pessoas que nos são caras, porque queremos consagrá-los a Ti. Oferecemos, Senhor, por toda a juventude do Regional Leste 1 aqui do Rio de Janeiro. Oferecemos, Senhor, pela viagem da minha esposa e dos seus colegas de trabalho que estão viajando por esse mundo afora. Eles que também são consagrados a Ti. Oferecemos, Senhor Jesus, de modo especial hoje ao Juarez, a Ângela e a Larissa, que pertencem à paróquia São Sebastião do Frade. A todos estes, Senhor, nós oferecemos aqui essa comunhão espiritual. Vem, Senhor, ao encontro nosso, para que verdadeiramente vivamos como consagrados a Ti, Senhor. Nós somos as Tuas ovelhas e queremos ouvir a Tua voz. Nos caminhos mais seguros, junto dele eu vou, e para sempre
sempre o seu nome eu honrarei. Se eu encontro 1000 abismos nos caminhos, eu vou. Segurança sempre tenho em tuas mãos. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará, nada faltará. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Lembre-se, irmão e irmã, de deixar nos comentários do nosso comunhão espiritual qual foi a música que marcou a sua primeira comunhão. Mande isso para alguém, marque alguém para que ele também compartilhe conosco e que a gente possa trazer essas músicas para cá. Santo Agostinho dizia que quem canta reza 2 vezes. Por mais que a música seja antiga, como essa que eu cantei hoje, escutei essa música, cantei essa música na minha primeira comunhão, vai fazer aí 28 anos. E é uma alegria, depois de tanto tempo, ver que o Senhor ainda tem sido meu pastor. Ainda tem sido meu pastor. Louvado seja Deus pela sua vida, que você tenha uma ótima terça-feira e um bom restante de semana. Estivemos reunidos e permaneceremos unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.